Os demais estão me ouvindo? Tudo bem? Boa. Então tá. Bom, gente, hoje teremos mais 2 horas de formação juntos. Muito bom vê-los de volta e vê-las. Vou falar já dos combinados, retomar, né? A gente fica com os microfones no mudo e também as câmeras, quem se sentir à vontade, elas ligadas. Gostoso ver o rostinho de vocês. Todo mundo aí, a gente vai se comunicando muito pelo chat para dúvidas, comentários, tá? Então, quem aí está com alguma dificuldade de onde achar o chat, já vai perguntando para a gente tentar todo mundo conseguir acesso facilmente, caso queira falar alguma coisa, tá bom? E o que mais que eu tinha para falar para vocês? No final do encontro, então, eu vou passar a lista de presença de novo. Aí deu certo, Cíntia. E vou passar a lista. Eu pedi a declaração, muitas já mandaram. Vou continuar pedindo, tá? Para quem ainda não mandou, por favor, mandar a declaração. E eu vi que eu cometi um escorrego. Algumas pessoas me ajudaram a perceber. Mas no e-mail que eu mandei para vocês disse que eu ia anexar as fichas de situações. E eu não anexei, né? Então, eu vou mandar todas no e-mail de amanhã, tá? Desculpem aí, mas tinha bastante vídeo, bastante material para vocês irem olhando, não tem problema. Vai dar tempo de tudo, mas desculpem aí a escorregada. Que mais? Quem está aí no celular consegue aí facilmente entrar no chat. Acho que mais para o fim do encontro a gente vai ter uma atividade que a gente vai precisar usar o chat, tá bom? Então, vejam aí, quem tiver dúvidas vai contando aí que a gente vai ajudando. Bom, gente, hoje o nosso encontro é sobre mediação de leitura. Então, a gente vai falar bastante sobre o que é mediação de leitura. Vou ler uns livrinhos para vocês irem conhecendo o acervo, a biblioteca que tem nas instituições, no serviço de acolhimento. Mas antes, queria deixar um espacinho para a gente falar de dúvidas que podem ter aparecido depois de quarta-feira, ao longo do fim de semana, assistindo um vídeo, refletindo. Então, a gente tem uns minutinhos aí nesse início para falar das dúvidas, tá? Eu vou pedir para vocês irem escrevendo as dúvidas e eu vou começar respondendo algumas que não deu tempo de eu responder no último encontro. Então, enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou respondendo já as atrasadas, tá? E eu nem disse, mas a Batieva está aí junto com a gente, ela nem deu oi, nem dei espaço para ela dar oi, boa noite. Batieva. Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos de novo. Estou aqui hoje com o Dupla da Yara e vamos seguir aqui. Eu estou bastante aqui no chat, quem tiver alguma dúvida, qualquer questão aí com a plataforma, pode me escrever. Também mandei aqui uma mensagenzinha, caso alguém caia, para me procurar pelo WhatsApp para eu poder habilitar, para eu poder receber você de novo aqui na sala, tá bom? Bom encontro para nós. Obrigada. Boa, bem lembrado. Então, anotem aí já o telefone da Batieva, caso a internet caia, enfim, vocês mandam um alô para ela. Porque acho que a partir de agora a gente já não vai deixar mais ninguém entrar. Aquele combinado, né, de poder participar do encontro todo, tá bom? Então, vamos lá. Enquanto não aparecem as dúvidas, eu vou respondendo. Na verdade, teve uma dúvida que apareceu 2 vezes nos e-mails que eu troquei com algumas pessoas nesses últimos dias, que é em relação ao encontro com as crianças e adolescentes. Como que vai ser? Que horário que é? Será que eu vou conseguir ir no horário que eu posso? Enfim, acho que talvez isso não tenha ficado muito claro, falei mais rapidinho, né? Mas é isso, cada serviço de acolhimento tem um horário, cada criança e adolescente tem uma rotina, vocês também têm a própria rotina de vocês, de trabalho, curso, estudo, diversão. Então, lá no encontro com as equipes, com a dupla gestora, vocês vão olhar para as agendas e ver que horário que cabe, né?
E os serviços vão dizer para vocês se é de segunda a sexta, horário comercial, ou se eles aceitam um pouquinho depois do horário comercial, aos finais de semana. Então, tudo a gente vai contando para vocês, mas normalmente é muito fácil de conseguir um horário, né? Ali, enfim, os serviços já estão preparando as agendas, as rotinas para poder receber vocês também, tá? Então, no encaixe lá, vocês vão decidir juntos com essa dupla gestora e também de acordo com o horário e rotina dos meninos, tá bom? Uma pergunta que surgiu foi provavelmente de alguma família acolhedora, que perguntou se quem está como família acolhedora também precisaria ir até a casa para fazer os encontros com as crianças. E não, a ideia é que cada família acolhedora possa, ao longo do seu acolhimento, né, do momento de acolher, realizar esse projeto com a criança, o adolescente, o bebê, o grupo de irmãos que estiver acolhendo aí nas suas casas, nas suas residências, tá? A ideia é pensar em como utilizar a biblioteca que vai ficar numa sede, ir alugando os livros, deixando em casa, devolvendo e fazendo os álbuns, criando uma rotina de poder construir esse álbum com essa criança ou com esse adolescente que você está acolhendo aí na sua casa, tá? Então, como exceção, as famílias acolhedoras vai ser dessa forma, não vão precisar ir até as instituições, né? Vão estar com as coisas, os materiais, tudo nas suas próprias casas. O que mais? Se eu esqueci de alguma dúvida também, me ajudem a lembrar, tá? O que mais? Deixa eu ver aqui. Dúvida é mais uma curiosidade da Maiara. Como são feitas as atribuições entre crianças e colaboradores? Quem escolhe quem vai com quem? Acho que vai complementando o que eu estava falando. A gente leva um pouco, vocês vão escrever ao final desses 3 encontros uma carta de intenção, né? Nessa carta a gente deixa algumas perguntas disparadoras, mas também espera vocês colocarem todas as dúvidas, os sentimentos, preferências nessa carta. Então, vocês vão poder dizer se preferem crianças, bebês, adolescentes. Na hora lá da reunião, da primeira visita com a equipe, vão poder discutir sobre esses aspectos, assim, talvez essa colaboradora tenha chamado a atenção para ficar com não sei o quê, enfim, acho que as duplas gestoras vão conhecer vocês e também tem que bater o horário, a gente vai levando em consideração um pouquinho a preferência, a gente gosta de quem gosta de se arriscar também, os adolescentes são os que sempre assustam, né? Então, tem algumas casas que só acolhem adolescentes, outras só crianças menores, então, na primeira visita vocês vão conversar com essa dupla vai fazer a indicação, ou vai ser sincero com vocês, de dizer com quem pensou, se o horário bater, ótimo, se não, começa com uma outra criança ou outro adolescente, experimenta, tá bom? Mas é a dupla gestora quem vai escolher e dar a palavra final. O que mais? Sobre a rotina da casa. Caso surja algum problema em um dia e horário marcado, é possível eventualmente ser remarcado? Boa. Essa pergunta também estava nas situações institucionais que eu ia enviar para vocês. E não enviei, então vou responder. Tudo a gente precisa que vocês avisem quando acontecer algum imprevisto. A gente não tem bola de cristal, né? Falei isso algumas vezes, mas às vezes acontece um imprevisto, meio em cima da hora, às vezes com mais antecedência. Nossa sugestão é que vocês sempre liguem e avisem. Se possível, falar com a criança diretamente ou com o adolescente, né? Sempre, porque senão fica aquele telefone sem fio, a educadora ou a psicóloga que atendeu, né? Então, fala diretamente, contar o que aconteceu, dizer que não vai, e depois ver se existe algum outro momento da semana para remarcar. Se for possível, algum outro horário, ótimo. Se não, vai ficar para a semana que vem, aguarda uma semana para se ver de novo, né? Então, mas é super importante vocês avisarem, tá? Isso dá uma certa tranquilidade para todo mundo, principalmente no começo, para os meninos também, de que vocês estão avisando, estão dizendo por que não vão simplesmente não ir, né? Então tem uma super diferença. E do outro lado, as equipes também vão avisar caso surja algum imprevisto com os meninos, né? Às vezes consegue uma consulta de última hora, às vezes acontece alguma coisa na casa, enfim, a ideia é que eles também possam conversar com vocês e avisar com antecedência, o máximo de antecedência possível, porque também imprevistos acontecem. Então,
ligar para vocês e avisar também. Dos dois lados é super importante, tá bom? O compromisso, o comprometimento um com o outro. Que mais? Todos os materiais são disponibilizados pelo LAR através do Instituto. Você falou que são 200 livros. São 200 livros, hein, gente? Quero ver vocês zerarem esse acervo. Nem eu conheço todos os livros. E os outros materiais educativos, papelaria, máquina fotográfica. Sim, Angélica, toda a estrutura material a gente já enviou para a Prudente, os livros, os materiais gráficos, os álbuns. Eu estou sem nenhum álbum aqui em casa, mas vou ver se eu consigo mostrar para vocês no próximo encontro, tiro uma foto deles. Tudo vai ser, já está sendo organizado e pensado com as duplas gestoras. A casa já está preparada para receber vocês para o projeto. Então, podem ficar tranquilos, tá? As fotos também. Máquina fotográfica, você denunciou sua idade, hein, Angélica? A gente agora todo mundo com celular, a gente nem... a gente usa mais os celulares, né? Os próprios meninos às vezes têm, vocês, os profissionais da casa vão tirando fotos, guardando, compartilhando, revelando, tá bom? Acho que uma coisa importante sobre as fotos, porque a gente com o celular na mão fica com muito, né? Tirar foto a todo tempo, tomar muito cuidado com as fotos que vocês tiram das crianças, dos adolescentes. Então, dá para tirar, mas às vezes dá vontade de mandar para o grupo, para a mãe, para o irmão, para o marido, para o tio. E, gente, tem que ter uma coisa muito séria, que é o sigilo em relação à foto dos meninos e meninas. Não podemos deixar que escape por aí. Quando manda para alguém, a gente perde o controle, né? A partir do momento que manda para alguém, mesmo às vezes mostrar, tem que tomar cuidado. Então, acho que em respeito a alguns processos que precisam de mais cuidado do que outros, mas a orientação mesmo do judiciário é tomar muito cuidado com vídeos, fotos das crianças, tá bom? Então, isso me fez lembrar disso. O que mais? Foi? Deixa eu ver se eu pulei alguma. Se vão conhecer as instituições. Vocês vão conhecer um dos serviços de acolhimento ao qual forem designados, né? Então, na hora de se inscrever, vocês escolheram um município onde preferem atuar. Mesmo na carta de interesse, a gente coloca quem puder ou enfim, morar num local de fácil acesso a mais de um município, colocar uma primeira, segunda opção. E aí, a gente vai enviar essas cartas para as duplas gestoras e eles vão convocar vocês para essa primeira visita. A princípio, uma primeira visita seria presencial. Se não puder ser presencial, vai ser online, mas na medida que for liberando encontros presenciais, que os protocolos de cuidado forem sendo mais claros e os serviços sentirem-se mais seguros para fazer os encontros presenciais. E vocês também, né? Cada um com a sua especificidade, com a sua família, com o seu grupo de risco, enfim. Mas a gente espera que seja o quanto antes possível. Mas acho que a gente está num momento de ter que respeitar os lados, as diferentes opiniões, as diferentes possibilidades, né? Então, mas em algum momento vocês vão conhecer a casa onde irão atuar, tá bom? Não vai ter um tour pelas casas, nem faz sentido a gente sair conhecendo todas as casas. Lembrando que a gente não conhece a casa das pessoas assim, para, né, dar uma olhada. Então, preservando também essa intimidade, tentando pensar nas casas como mais parecidas com as nossas, vocês vão ser direcionados e vão para uma instituição só. Aqui surgiu mais uma pergunta, deixa eu ver o horário se eu estou... acho que dá tempo. Quando se trata de uma criança ainda bebê com uma deficiência, como realizar o projeto? Boa pergunta, Claudete. Então, os serviços de acolhimento acolhem bebês, crianças e adolescentes de 0 a 18 anos com as mais diferentes especificidades. Então, grupos de irmãos, crianças com alguma deficiência, alguma especificidade de saúde, algum déficit de atenção, enfim. E vocês vão entrar lá e vão conhecer essas crianças, acho que vale sempre ser muito sincero, as equipes também vão apresentar, vão dizer de alguns desafios e algumas facilidades de como lidar com alguma
deficiência ou alguma, por exemplo, paralisia cerebral, assim, que exija uma maior atenção, a depender da urgência do caso. Não estou conseguindo pensar em nenhum agora, assim, dos casos que eu conheço, assim. Mas pode ser que um educador esteja junto nos primeiros encontros. Então, dá sempre para a gente ir pensando. E também vocês precisam ser sinceros em relação ao conforto de tentar, de não querer, de se sentir mais ameaçado, de não se sentir à vontade. Enfim, temos que pensar, mas as crianças estão lá também, os adolescentes, os bebês. Enfim, aí é uma questão de conversar e experimentar. Todos são convidados ao projeto. É um projeto que é para todas as idades, todos os perfis de crianças, todo mundo tem. Esperamos que todo mundo possa registrar e ir construindo a sua história nesse livro através das mediações, das leituras e do contato com vocês, certo? Que mais? Sobre a carta de intenção, alguém também perguntou. Eu vou dar as orientações no final, tá? Então, é só depois do terceiro encontro que eu conto como que vai ser, e eu também vou enviar o modelo por e-mail. Então, fiquem tranquilos, uma coisa de cada vez. Hoje, então, lembrando, a gente vai falar de mediação de leitura. E, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou começando com a mediação. Pode ser? E não deixem de fazer as dúvidas, tá, gente? Podem ir escrevendo, depois eu tenho a minha assessora Bativa aqui que me ajuda a lembrar se aparecer alguma importante. Todas são importantes, né? Mas que é alguma que eu não vá conversando e contando para vocês ao longo do encontro. Combinado? Alguém tá com um problema na câmera. A Bativa vai conversar com você, tá bom? No individual, para tentar te ajudar a ligar a câmera. Combinado? O que mais? Então, vou projetar aqui para começar a ler o livro, tá bom? Ixi, apareceu mais uma aqui. Vamos ver, vamos ver. Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim? Dá para ver. Boa. Bom. Nossos combinados que eu falei, hoje é mediação, dúvidas. Então, para que serve um livro? Deixa essa coisa para cima. Para que serve um livro? Afinal, um livro serve para quê? Um livro é um esconderijo de tranquilidade. Um livro é um amigo quando os outros aborrecem você. Um livro é uma aventura que você vive sem sair do lugar. Em um livro, você pode encontrar a solução para os seus problemas. Um livro pode ir com você para qualquer lugar. Um livro pode ajudar você a entender melhor a vida. Um livro é suspense. É calafrios. Um livro faz você crescer. Ler um livro é um bom jeito de compartilhar. E é um carinho também. Um livro é como fazer uma viagem maravilhosa. Um livro é a voz de alguém. Este livro foi feito por uma pessoa como você. Que tal fazer um livro você também? Para que serve um livro?
Bom, então para a gente entrar mesmo na mediação de leitura, escolher esse livro aí, que faz parte do acervo da casa, das casas. E agora vamos falar de mediação. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa de chat que eu preciso fazer. Qualquer coisa você me avisa, né, Bá? Eu vou tocando aqui. Obrigada. Bom, gente, mediação de leitura. Então vamos parar um pouquinho. E antes de mergulhar no que é mediação de leitura, queria que vocês pensassem sobre vocês, né? Então, você é um leitor ou é uma leitora? Pensa aí, não precisa responder assim pelo chat nem nada, mas vai pensando. Você se considera uma leitora? Por que você lê? Então, por que eu leio? Quais os motivos que me levam a ler algo, alguma coisa? E que tipo de leitor ou leitora eu sou? Já pararam para pensar nisso? Que tipo de leitor eu sou? Que tipo de leituras eu gosto? Vocês gostam de ler? Ou dá preguiça? Prefere ver uma série? Um filme? Então tá. Então agora que a gente pensou um pouquinho sobre nós mesmos, vocês sobre vocês mesmos, vou falar que, como eu disse, a gente escolheu a literatura infanto-juvenil para compor esse projeto, né? Poderiam ser outras artes, mas a gente escolheu os livros. A literatura é uma criação universal, que surge da necessidade humana de elaborar, expressar e construir sentidos para aquilo que é vivido e experimentado. As crianças e adolescentes encontram nas histórias dos livros um lugar seguro e com muitos elementos simbólicos para elaborar questões relativas às suas próprias histórias. A partir da leitura, é possível experimentar papéis, descobrir novas possibilidades e refletir sobre situações coletivas e individuais. É possível sonhar e recriar a vida. Então, um pouquinho por isso, mas por outros vários motivos que a gente escolheu a literatura, né? O que é mediação de leitura? Mediação de leitura é o ato de ler para as crianças, jovens ou adultos de maneira livre e prazerosa. O mediador se propõe a compartilhar com eles o prazer de ler, conhecer e descobrir o que os livros têm a oferecer. Então, é muito simples o que é a mediação de leitura. É um ato de ler para o outro, né? E quem que pode ser um mediador ou uma mediadora? Qualquer pessoa pode ser um mediador de leitura, basta ter interesse e vontade, né? Disponibilidade para estar com alguém e fazer uma mediação, né? E ler um livro junto. Então, às vezes as pessoas vêm achando que a gente precisa... O que é mediação? Será que eu vou ter o perfil? Será que eu vou dar conta? Porque é muito diferente de ser um contador de histórias, né? Tem profissões que são de contadores de histórias, e aí que utilizam do teatro, de outros objetos, para recriar uma história, para contar de um jeito mais teatral, né? Mais artístico. E isso é muito legal, é muito gostoso, eu adoro contação de histórias, enfim, tem pessoas que têm muito perfil mesmo e que têm vocação, né? De atriz, de ator. Mas a mediação de leitura, qualquer um pode ser um mediador. Então, é uma coisa muito simples, apesar de super importante, é muito simples. Basta você ter alguns livros, basta você ter alguém para compartilhar aquela leitura e apenas ler como o livro está escrito, né? Como ele foi feito. Então, qualquer um de nós aqui não precisa ter o perfil, mas eu sou tímida, eu sou mais extrovertida, será que eu tenho... Todo mundo que tiver essa disponibilidade e a vontade pode mediar uma leitura, né? Aposto que muitos aí de vocês já mediou uma leitura ou já recebeu uma mediação de leitura, quando mais novos, enfim, de alguém, de algum parente, amigo, professor.
enfim. Então, é o simples fato de ler para alguém, de ler junto, tá? O mediador de leitura é a pessoa que dá vida à biblioteca, conduz os ouvintes ao mundo da imaginação e está presente e disponível para acolher a participação de cada um, suas associações, comentários e perguntas, né? Então, a Tatiana, que é uma das técnicas lá de uma das casas, falou que está muito linda a biblioteca, tem muito livro lindo. Tem mesmo, tem uma biblioteca prontíssima para esperando por vocês e já sendo usada por todo mundo da casa. Mas não basta só ter uma biblioteca na casa, né? A gente precisa dar vida a ela, a gente precisa dar energia para ela, a gente precisa usar a biblioteca. Um monte de livro empilhadinho, enfileiradinho, bem organizadinho, fica lindo, mas não chama a atenção, não dá vontade de ler, né? Então a gente precisa ir pensando em formas de trazer esses livros para o chão, para as almofadas, escolher alguns livros, brincar com eles. Então, a gente conta com vocês e também com outros adultos, os profissionais que trabalham lá, para dar vida e energia a essa biblioteca, tá? Estão incríveis e precisam de vocês para regar, né? Para ir incentivando cada vez mais essa utilização desse espaço que foi construído com tanto carinho, né? Cabe aos adultos do serviço assumir a biblioteca montada pelo projeto, cuidando da preservação das obras e pensando em alternativas de uso, como na hora de dormir. Apenas circular em meio aos livros não desenvolve o gosto por ler, né? Então, a gente precisa pegar um livro, ler junto. Estar disponível também é poder estar junto do outro, ver como que ele reage àquela leitura. Às vezes é meio escondido, às vezes é meio tímido, às vezes é parecendo que não presta atenção, às vezes fica surpreso, né? Então, estar disponível é poder também escutar o que aquela mediação traz, o que aquela criança, aquele adolescente está trazendo para você naquele momento, né? E ler junto é gostoso porque aproxima também, né? Então, escolher um livro junto, às vezes quebra um gelo, um mediar uma leitura para o outro, vai experimentando um livro engraçado. É um jeito de ir fortalecendo o vínculo com essa criança ou com esse adolescente, ou com esse bebê também, né? Então, uma forma gostosa de, pensando naquela nossa pirâmide, né? Dos álbuns, dos livros e do vínculo. Então, o livro, a leitura vai facilitando também o construir do vínculo, né? Com aquela criança, aquele adolescente. E aí, a mediação de leitura é individual ou é em grupo? Uma pergunta bem importante também. E a mediação, ela pode ser tanto individual como em grupo. Então, vocês estarão ali nos encontros individuais, né, de 1 hora com uma criança ou com um adolescente. Então, vai ser mais comum vocês fazerem leituras individuais um para o outro, né? Mas nada impede de um dia vocês poderem propor uma mediação em grupo, né? Os próprios profissionais lá, os educadores, as equipes, elas realizam mediações em grupo também e é muito gostoso. Tem algumas particularidades, né? Quando a gente está em grupo, a gente tem mais pessoas, mais reações, mais sentimentos, né? Então, uma leitura pode evocar em alguma criança, algum adolescente, alguma coisa e não causar nada no outro, né? O outro só quer terminar o livro. Então, no ambiente coletivo, tem que tomar alguns cuidados de ir respeitando, de ir acolhendo todo mundo, de conseguir ir lendo e manejando ali o que for aparecendo, mas é muito gostoso. Ambas as formas fazem parte do projeto e podem ser feitas por vocês, pelos profissionais, tanto individual como em grupo, tá bom? Olha aí, ó, nessa foto, né? Para ler um livro junto, você fica pertinho, você se chega mais perto da pessoa, e aí para ver as imagens, enfim. Então, é um jeito muito gostoso de se aproximar também. Ao ouvir uma história, a criança ou adolescente pode querer se expressar, compartilhar o que pensaram e sentiram.
E é importante acolher sua participação, assim como respeitar o seu silêncio. Lê-se sem esperar um resultado ou outro. Lê-se porque é o desejo e porque é bom. Então, acho que aí tem coisas importantes também para a gente ir pensando sobre a mediação de leitura. Às vezes a gente fala, eu escolhi aqui um livro sobre a mãe, porque a gente tem falado sobre a mãe e hoje eu vou ler esse livro para despertar nele ou nela, que fale mais sobre a mãe. E aí a gente lê o livro e a pessoa fala, que legal, né? Gostei, quero ler outro. Às vezes não acontece nada, né? E a gente fica decepcionado. Mas não fiquem decepcionados, não, gente. Às vezes era um momento que ele precisava aguardar. Às vezes as consequências e os refletir sobre aquele livro podem vir depois, podem nem vir. Isso significa que não foi gostoso, que não foi bom, que você não atingiu o objetivo de ter que falar da mãe, né? Então, tem que ler porque é gostoso, podem experimentar livros diferentes, com temas diferentes, temas difíceis também. Então, às vezes a gente vai ler com uma expectativa e acaba se frustrando. Mas não se frustrem, às vezes aquela leitura pode ter sido boa e pode não ter sido a grande descoberta do ouro, né? Que agora ele vai começar a falar da mãe, assim. Então, leiam sem muitas expectativas, leiam porque é gostoso de estar junto e, enfim, porque tem o desejo e porque é bom. Então, comentei já, mas o momento da mediação contribui também para o estabelecimento e fortalecimento do vínculo entre adultos, crianças e adolescentes. Pois através da leitura cria-se espaço de cumplicidade e troca afetiva. Com a leitura dos livros, há trocas de experiências, sentimentos e afetos. De vez em quando pode surgir algum assunto durante o livro. Às vezes, quanto menos se espera, às vezes surge uma pergunta, uma dúvida, um comentário. Às vezes a gente eles lembram de uma história, né? Então, isso também faz parte. Isso agrega ao trabalho de vocês, isso agrega à experiência dele de estar lá, naquele espaço, pensando sobre a história dele, naquele dia da semana específico que ele está lá olhando para si mesmo, né? Então, pode não aparecer nada, podem aparecer algumas surpresas, né? Então, essa também é a grande delícia da mediação, né? As surpresas. O livro é uma obra de arte rica por si só, com textos e ilustrações, e deve ser apresentado ao leitor tal como é, sem mudanças de palavras, sem pular páginas para encurtar ou qualquer alteração. Independente do impacto que uma obra de arte pode ter no sujeito que a aprecia, alterá-la nunca seria uma boa opção, né? Então, como eu falei, existem os contadores de histórias, e vocês podem até experimentar, né, releituras das histórias também, nada é impeditivo aqui, mas na mediação de leitura, a gente tem que lembrar que a gente fez uma escolha desse acervo de livros. Esse autor escreveu o livro com toda a sua capacidade, né, profissional, enfim, ele quis escrever aquele livro, aí ele escolheu aquelas palavras, ele escolheu aquele ilustrador para ilustrar aquela história. Então, nada mais justo da gente ler o livro como ele está lá, né? Às vezes com palavras difíceis, às vezes com textos um pouquinho maiores, mas a gente normalmente respeita e lê o livro tal como ele está escrito, né? E às vezes com uma palavra, a gente às vezes pula a palavra, né? Porque acha que é difícil, a criança não vai entender. Então, ao invés de falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou pular a palavra. E não, é muito gostoso poder descobrir uma palavra nova, né? E procurar juntos o significado. E a gente não vai aprender coisas novas se a gente não se deparar com palavras e coisas novas, né, na nossa frente. E assim é com os meninos e meninas também. Então, a nossa sugestão é que vocês leiam o livro tal como ele está escrito. E é claro que estamos abertas para a criatividade de vocês, de poder contar histórias de uma outra forma, ouvir histórias e outras versões, né? Então, mas
É isso que a gente gosta de falar também nesse encontro. E aí, aqui bem importante, a mediação de leitura não é obrigação, né? Muitas crianças e adolescentes já têm em suas vidas a marca de uma relação pedagógica com os livros. Precisam ler para aprender, ler em voz alta para treinar, ler o que dizem, ler para dizer o que compreenderam. Obrigar uma criança ou adolescente a ler torna a leitura apenas mais uma atividade a ser cumprida, sem graça e sem sentido. Então, a gente vai devagarzinho com quem tem mais dificuldade ou menos gosto pela leitura. Porque aqui a proposta é diferente. Não é leitura de escola, né? Eles têm, às vezes, uma relação muito desafiadora com as leituras da escola, com o processo de aprendizagem. E isso a gente deixa para a escola e para o processo de aprendizagem lá. Claro que a mediação de leitura e o projeto podem contribuir, sim, de alguma forma, mas nossa expectativa é que elas leiam mais e com prazer, né? E esse com prazer é fundamental. A gente quer que seja gostoso, né? E que não seja uma coisa que tenha uma cobrança deles, que eles precisem saber a moral da história. Ai, mas então você sabe o que aconteceu, você lembra do final. Não, é para dar risada, é para ser gostoso, é para treinar a ler, é para, enfim, para ser bom, né? Então, deixem as cobranças para o lado da escola e aproveitem para ter, no encontro com a criança ou com o adolescente, um momento de prazer com a leitura, né? Por isso que eu convido vocês a pensarem lá no comecinho sobre que tipo de leitor vocês são, né? Às vezes a gente não gosta muito de ler. Então, também não vou ser obrigada agora a virar a leitora que mais ama livros. Às vezes vocês vão descobrir juntos como a criar uma nova relação com os livros, o prazer de ler, vão experimentando também, compartilhando com eles, né? E eles compartilhando com vocês esse novo descobrir dessa realidade dos livros, né? Então, claro que quando a gente gosta de ler, quando eles vão vendo a gente lendo, ou mesmo lendo sozinhos, né? O interesse dos outros pela leitura desperta um interesse na gente também, né? Mas quem não gosta de ler, quem não tem o hábito de ler, pode começar aí junto com a criança ou com o adolescente a se colocar esse desafio e experimentar junto deles, tá? Deixa eu ver aqui o horário. Tá tudo bem. O que mais? Antes de passar... não, acho que eu falei. Eu vou passar 2 vídeos aqui, que são crianças e adolescentes brincando com os livros. Infelizmente, essa é uma parte do encontro que o presencial ganha muito disparado, porque a gente pode brincar juntos também. E aqui não dá para a gente brincar com os livros, né? Porque a gente não tem os livros e não tá junto. Então, eu separei 2 videozinhos só para vocês verem algumas das ideias de brincadeiras que a gente tem no cardápio de ideias, e vocês vão ter esse cardápio de ideias também. Porque, às vezes, é um jeito gostoso de começar a aproximar do livro. Não precisa ser sempre sentado, lendo, palavra por palavra. A gente pode brincar com os livros de diversas formas, né? E aí, essa coisa lúdica de, poxa, então um livro também serve para brincar, para, de repente, construir alguma coisa, para fazer um jogo de adivinhar. Então, isso vai aproximando o leitor do livro, né? Às vezes ele fala brincando e uma capa chama a atenção, ou o peso de um livro chama a atenção e ele quer folhear. Nossa, que livro grande! Não é possível, né? E aí vai folhear o livro, né? Então, as brincadeiras são uma forma muito gostosa também de tornar esse ambiente da mediação ainda mais gostoso. Então, eu vou tirar aqui para a gente ver os 2 vídeos, tá bom? Parar. Vou pedir para a Bativa projetar para mim, que meu computador não tem som de vídeo. Vou pedir para vocês me confirmarem se estão vendo a tela. Faz um joia. Sim. Sim, tá tudo certo. Então, tá bom. Escravos de Jó jogavam caçamba, tira
Então, esse é o clássico Escravos de Jó, né? Então, ó, muito fácil, cada um com um livro, não pode deixar cair uma canção, né? Uma cantiga aí que é muito familiar para um monte de gente, que é muito fácil de ensinar também. Então, podem usar criatividade também, mas Escravos de Jó costumam fazer bastante sucesso também, porque é engraçado, deixa cair o livro. Então, é muito gostoso, Escravos de Jó. E tem mais uma também, uma brincadeira. Eu vou entregar os livros na mão de vocês. Tinha 5, agora tem 4. Vamos adivinhar qual foi que a gente escondeu? Quero ver se vocês vão adivinhar. Quais estão aí? Vamos conferir a história da Chapeuzinho. O que mais? O Jô tá aí. A Flávia, o bolo de chocolate e o Boa Boa Noite. Noite, Mar. Então vocês acertaram, foi o ponto. Agora vocês vão ter que adivinhar onde está escondido. Bora! Ó, o livro não pode jogar. Vão procurando. E esse também é o caça aos livros, o que faltou, né? Então, a gente escolhe um número de livros, eles têm que ficar olhando por um tempo, depois eles fecham o olho e tiram um dos livros, e tem que adivinhar qual livro que tirou. E depois ainda teve que procurar pela casa onde que ele estava escondido, né? Então, são 2 exemplos aí para vocês verem. Tem um cardápio de atividades muito gostosas para fazer com os livros. E isso, a gente não vai poder experimentar juntos, mas vocês vão experimentar lá com eles, tá bom? Acho que queria saber também quais dúvidas foram surgindo e perguntas ao longo da minha fala ali, aí sobre mediação, algum receio, alguma, enfim, questão. A gente pode até combinar de abrir o microfone agora, acho que a gente tem mais alguns minutinhos. A Bia do Lar dos Meninos já... Que legal, Bia, falou que já testou o caça aos livros. É muito legal. Dá super certo. E também quando é uma bagunça é porque deu certo também, né, gente? Gostoso. O que mais? O que foi passando aí na cabeça de vocês? Ficou claro o que é a mediação? Sentem vontade de serem mediadores e mediadoras? Nessa brincadeira do escravo de Jó, tá me ouvindo? Tô. Fala, Luciana. Eu já imaginei que na hora que parasse, alguém ia ler alguma coisa. Ia escolher algo para ler. Ó, já te deu uma ideia aí, né, Luciene? De brincadeira. A brincadeira não foi gravada até o final, era só um trechinho, mas é uma boa ideia, né? É que como cai várias vezes, então às vezes teria que ler muitas histórias, né? Mas é uma super ideia. Então é isso aí, gente. A ideia é poder criar em cima das próprias brincadeiras, estimulando a leitura, também sem fazer com que ninguém fique pressionado, né? Mas eles vão sentindo vontade de ler também. Mas é uma boa ideia. Quem mais ficou aí pensando em mais alguma coisa e queira compartilhar? Oi. Oi, Gilmar. Oi. Eu que escolho o livro que eu quero ler para eles? Eu vou lá e eu escolho o livro, a historinha que eu quero ler? É isso? Boa pergunta. Acho que a ideia... Eu vejo um livro lá e falo, eu queria ler esse para ele. Eu posso fazer isso? Claro, acho que vocês podem escolher livros, descobrir livros juntos e também pedir para que eles escolham os livros, né?
Então, pode ser que você se prepare para um encontro, escolha ali uns 5 títulos, deixe numa esteira ou num tapete ali da sala, e aí ele vai escolher dentre esses 5 livros qual que ele está a fim de ler, mas ele também pode propor, eles também conhecem às vezes mais os livros que vocês, de propor qual que é o livro preferido dele, de vocês lerem juntos. Às Legal. às Bem vezes gostei. Muito legal, né? Então, é aberto, assim, não tem uma super regra, tá, Gilmar? Acho que vocês vão descobrindo juntos esse acervo, essa biblioteca, e às vezes lendo livros repetidos, né? Às vezes lendo livros novos, versões diferentes, mas vocês aos poucos vão conhecendo esse acervo e podem propor leitura, sim, para eles, inclusive para incentivar, né? Acho que parte bastante do adulto aí esse incentivo, esse momento de escolher e garantir as leituras. Então, é para ser um momento gostoso. E tem esses combinados, essas sugestões do projeto, essa metodologia, mas não é nada engessado, né? Então, as pessoas normalmente se juntam, então no encontro eu tenho que ler um livro, fazer o álbum, colar a foto, ampliar o meu vínculo com ele, né? Não, os encontros, às vezes tem um encontro que a gente vai ler mais e vai deixar o álbum mais de lado, vão ter encontros que vai ler menos ou nem vai ler e aí vão se dedicar a uma página, né, a escolher, a recortar, a pintar, escolher o adesivo. Então, não tem muito uma regra, são todos essas ferramentas que vão compondo os encontros de vocês, né? Mas não tem uma regra de que tem que ler, então, quantos livros por encontro. Não tem essa regra, né? Vocês vão também criando hábitos com eles, combinados. Abrir o encontro é muito gostoso, ler um antes de terminar, né? Às vezes tem uma criança que fica muito, muito desesperada quando acaba o encontro, não quer que acabe e fica triste que vocês vão embora. Às vezes, avisar ela quanto tempo falta ou combinar com ela que vocês vão finalizar o encontro com o livro, ela já sabe que ali naquela leitura está no final e ela precisa se preparar porque vai acabar, né? Então, isso dá um sinal para ela de que o encontro está no fim, que isso vai deixar ela triste, mas que é um momento útil para ela aproveitar ali com você, né? Então, só um exemplo, assim, em 1000, né? Vocês vão conhecer os meninos e as meninas, nem sempre é assim, mas, enfim, é para compor um encontro mesmo. Ai, meu Deus, apareceu um monte de coisa aqui. Vou ler o chat aqui, tá, Gilmar? Entendi, tudinho, tá? Tá bom. A Isabela faz parte de um projeto de formação de leitores na faculdade e vejo muito sobre mediação nele. A relação das crianças com os livros é, na maioria das vezes, sensacional. Bom relato, Isabela. É isso aí. É muito gostoso, gente. De novo, eu sou suspeita para falar, mas eu prometo que é gostoso. A Andresa também, ali de uma das casas, ela contou que eles amam estar dentro da biblioteca, escolhendo os livros para ler, ficaram encantados quando nossa biblioteca foi montada e principalmente por participarem de cada detalhe da construção. Teve isso também, né? Os meninos que participaram de escolher, de guardar os livros. Então, legal esse relato também. Acho que dá uma ansiedade a mais, né? O que mais? Atuo na clínica com crianças e sempre uso livros com crianças, principalmente para trabalhar emoções. Sim, Daniela, eu escolhi hoje um para ler também, mas não vou falar sobre o que é, não. Mas acho que lembrei desse livro a partir da sua fala. Isabela também continua aqui falando. Isso de ler o livro pensando nele como arte, como literatura, é mesmo mais significativo do que ler apenas por objetivo, usando o livro como pretexto de ensinar algo. Exato. Ele está lá para ser lido como ele foi escrito, né? Sem nenhum objetivo maior. Assim. Isso dá uma certa tranquilidade para muita gente também. Ou de ter que terminar um livro, né? Eu tenho que terminar o livro. Termina no outro encontro ou um outro momento, né? Às vezes começa um bate-papo tão gostoso que a gente lê o final no outro encontro. Outro relato aí da Daniela. Gosto de deixar um livro como tarefa para casa, para a criança ler em casa e me trazer no próximo atendimento,
sobre o que entendeu, o que mais gostou e o que mais se identificou. É impressionante o quanto é uma ferramenta, além de facilitadora, mas também auxilia no vínculo e na criatividade. Sim, acho que quem já usa livros, quem já tem essa facilidade de usar livros, pode ir fazendo experimentos também, né? Eu já acho que lição de casa já vem com um peso escolar, assim, que vai falar, nossa, eu tenho que ler porque a tia vai me pedir. Então, assim, às vezes dá certo, às vezes é um incentivo, quando você conhecer melhor a criança, a relação que ela tem com a escola, às vezes pode ser um incentivo mesmo, de cada um levar um livro e ler em casa, né? Ou ler num momento que não é um encontro, às vezes pode ser legal. Então, eu também vou ler um livro, você lê um livro, mas evitar ao máximo essa situação da obrigação, assim, né? Da lição de casa, da escola, para que seja o mais leve possível, certo? Mas é isso, conhecendo a criança, o jeito dela se comportar com você, com a leitura, às vezes vale fazer umas propostas também mais ousadas. É isso, né, Marisa? As crianças, a gente gosta de ouvir história. A gente fala das crianças, dos adolescentes, e às vezes os adolescentes não, né? A gente acha que os adolescentes, eles às vezes fazem umas caras, nossa, mas aqui só tem livro para criança. Esses livros bobo, né? Mas a gente também gosta de ouvir história, eles também gostam. É só uma questão de hábito, de se abrir, de deixar alguém ler para você, né? Enfim. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver. Olá, boa noite. Eu sou muito apaixonada pela literatura, pela leitura, e especialmente quando a gente é criança, né, tipo, tudo tem uma magia maior ainda, essa questão, tipo, de folhear um livro, ver imagens, ouvir alguém contando, assim, narrando mesmo, sabe, porque não é só uma leitura qualquer, é uma narração, quando eu amo muito, sabe, tipo, ler para os outros e tudo, eu acho lindo essa contação de história mesmo, sabe. E algo que eu sempre tive muita vontade era, tipo, reunir um grupinho, assim. Eu fazia, assim, quando eu era mais nova, em grupo de colegas, tudo, as crianças quando eu era mais nova, de fazer livro animado, sabe? Que você pega e, tipo, a gente vai lendo o livro junto e cada um vai desenhando sabe, sua própria versão ali e vai fazendo, tipo, aqueles livrinhos, assim, sabe, que tem vários desenhos e anima depois. E eles ficam, tipo, eu imaginaria que, sabe, ficar muito empolgado. Que eu como adulta já fico, sabe? Mas ainda quando criança, porque tem, tipo, todo aquele aspecto, tipo, de ver o seu desenho criar vida, tipo, é mais emocionante ainda, sabe? Sim, não, muito legal. É isso, olha só como a criatividade volta, as lembranças voltam, né? Super pode, assim, super bem-vindo. E falei, né, que o encontro é individual, mas vocês também vão ter a possibilidade de repente, experimentar em grupo. Quem tem mais facilidade com o grupo, de repente, avisa a equipe do serviço de acolhimento que tem facilidade, que gostaria de começar, de repente, fazendo os encontros em grupo. É uma possibilidade também. Então, assim, tem muitas possibilidades, tá? A gente tem essas ferramentas, mas vocês vão criando e construindo juntos com as equipes, com as crianças, com os adolescentes, individualmente, coletivamente, né? Adorei que já apareceram 2 ideias aí, já vão construindo o cardápio de atividades da formação. Muito bom, gostei. Vou abrir para uma última dúvida, comentário, criatividade. Alguém quer falar para a gente seguir aqui? Fala, Tauan. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Tauan, né, eu faço parte de uma das famílias acolhedoras do projeto, e a gente tem uma criança acolhida em casa, e com relação a livros é bem legal que assim, a gente procura sempre ler à noite, né, que ela mesma às vezes pede para a gente ler. E como ela tem uma certa dificuldade com leitura, conhecimento de letras e tudo mais, então assim, a gente sempre procura pegar livros com a inicial do nome dela, para ela mesma escolher, entendeu? Tipo assim, o seu nome começa com qual letrinha? Com essa. Então, vamos ler esse livro? E aí, por exemplo, de repente, no meio do livro tem um animal ou alguma coisa desse tipo. Que barulho que o animal faz? Que barulho que esse animal faz? Nossa, mas não faz assim. Será que ele faz assim? E aí a gente faz aquela coisa mais descontraída, né? Eu acho que não torna a leitura uma coisa cansativa
e não torna uma obrigação, né? Uma obrigatoriedade. Você acaba conciliando com a escola, conciliando de uma forma de ajudar a criança de uma forma divertida a conhecer as letras, até mesmo porque a minha esposa ela é professora de educação infantil. Então, ela tem muito isso. Ela já fez um varalzinho aqui com o alfabeto para ela, todo dia ela olha, associado a animais. Então, assim, eu acho que a leitura ela é primordial na nossa vida, como foi dito por você, ela faz a gente crescer muito, ela faz a gente amadurecer e faz a gente conhecer um mundo que é fora aquele mundo que a gente conhece, né? É um mundo que você permite viajar estando ali, sabe? Eu acho bem interessante. Sem sair do lugar, é isso aí. Boa, Tauan. Acho que você lembrou desse momento de dormir, que é muito legal. Eu acho que aí as famílias acolhedoras têm essa possibilidade de conseguir aí nas casas trazer esse momento da leitura antes de dormir, que é muito gostoso, né? Muito. E aí a gente conta com os educadores nas casas, que também estão lá na hora de dormir. Vocês, outros demais voluntários colaboradores, né, não vão estar na hora de dormir, né? Mas, de repente, sugerir um livro para antes de dormir, né? Enfim. Mas acho que as famílias acolhedoras aí também têm esse momento para curtir e incentivar a leitura também no momento de dormir. Muito bom. Legal também trazer o depoimento aí das famílias acolhedoras. Bom, vou seguir aqui. De novo, seguimos com as dúvidas, o que for aparecendo, tá? Agora, vamos fazer uma atividade. Eu pedi pelo e-mail para vocês terem aí por perto caneta e lápis. Quem esqueceu ou quem não trouxe, não tem problema também. Acho que a gente pode usar o chat também, ou o próprio computador. Porque a gente vai agora fazer uma atividade um pouco mais reflexiva, né? Acho que para a gente entrar falando da história dos meninos, de leitura, de livros, de personagens, acho que agora eu vou fazer o convite de vocês voltarem a vocês mesmos, né? Enfim. Então, eu vou pedir aí para vocês tentarem encontrar um lugar confortável para estar. Se você está numa cadeira, senta de um jeito mais gostoso, se a perna já está formigando, encontre uma postura aí gostosa para você estar. Se você quiser e puder, fecha o olho. Eu vou ler o início de um livro do Daniel Munduruku, que chama Meu Vô Apolinário. Vou ler a introdução. Então, vou aproveitar, falando de histórias, falando que ouvir histórias é bom, curtam aí esse momento, quem puder, quem quiser, feche o olho, e eu vou lendo e conduzindo vocês nessa leitura, e a gente segue conversando depois, tá bom? Então, parem aí, quem for fechar o olho já pode fechar o olho, inspirar bem profundamente uma vez, pelo nariz, e soltar pela boca. Aproveita que não tem ninguém aí no vídeo do seu lado, dá até para fazer um suspirinho. Segunda-feira, começando a semana. Vamos lá. De formação já, com formação. Quanta coisa. Então, vamos lá. A introdução do Daniel Munduruku é o seguinte. Gosto muito de contar histórias. Histórias moram dentro da gente, lá no fundo do coração. Elas ficam quietinhas num canto. Parecem um pouco com areia no fundo do rio. Estão lá, bem tranquilas, e só deixam sua tranquilidade quando alguém as revolve. Aí elas se mostram. Tem histórias que a gente inventa e cria na cabeça, fruto da imaginação ou da inspiração de algum espírito que quer que a gente as ofereça às outras pessoas. Podem ser histórias engraçadas, românticas ou tristes. Histórias ajudam as pessoas que as leem, de alguma forma que eu ainda não descobri. Apenas sei que elas tocam lá no fundo, e é por isso que as pessoas gostam delas.
E tem histórias, estas sim, escritas com H maiúsculo, que aconteceram de verdade e que fazem parte da gente. São a vida da gente. Acontecimentos que fizeram a gente saber sobre nós mesmos, ou fatos que fizeram a gente rir ou chorar, ou só pensar, mas são sempre fortes, porque marcam a nossa personalidade, nosso modo de ser e agir no mundo. A história que vou contar não é sobre a minha pessoa, ou melhor, é sobre a minha pessoa, mas não a que sou hoje, porque já não sou o mesmo que fui ontem. E sim a pessoa que fui me tornando ao longo dos poucos anos de convivência que tive com o meu avô, um velho índio que se sentava de cócoras para nos contar as histórias dos espíritos ancestrais, a quem ele chamava carinhosamente de avós e guardiões. Na verdade, não sei muita coisa sobre meu avô, porque eu via muito pouco. No entanto, esse pouco de convivência marcou profundamente minha vida. Formou minha memória, meu coração e meu corpo de índio. Acho até que falar dele me faz resgatar a história do meu povo e me dá mais entusiasmo e aceitação da condição que não pedi a Deus, mas que recebi dele por algum motivo. E isso é que quero nesse pequeno livro, partilhar um pouco da minha história, da história do meu povo e do meu avô ancestral, que me levou a compreender a sabedoria que está em todas as coisas e me fez descobrir que não nascemos para estar o tempo todo no chão. Nascemos com asas para voar em muitas direções, e às vezes sem sair do lugar. Então, essa é a introdução do livro Meu Vô Apolinário. E enquanto vocês estão ainda de olhos fechados, ainda refletindo, vão pensando o que vem na cabeça, que figuras que vêm na sua cabeça. Que memórias voltaram aí, sem querer, querendo, por querer, na cabeça de vocês? Vê alguma pessoa? Minha mãe ficava de cócoras para fazer as coisas, às vezes para se alimentar, e eu também fico até hoje para descansar. E eu imaginei minha mãe, imaginei o avô dele, ele falou, é índio, aí você faz uma figura mental, né? Sim. Eu viajei um pouco nessa para mim. Obrigada, Luciene. Acho que a Luciene foi aí abrindo a nossa roda de compartilhar. Mas, então, podem ir voltando e abrindo os olhos. Quem tiver com papel e caneta e quiser ir escrevendo aí o que veio na cabeça, as pessoas, que sentimentos também vieram na cabeça de vocês. Quem se sentir à vontade e quiser contar, como começou a Luciene, e também quem se sentir mais à vontade de escrever pelo chat, escreva pelo chat, e quem não sentir a vontade de falar de nenhuma forma, tudo bem também. Mas queria saber aí o que essa introdução do livro do Daniel Munduruku fez vocês pensarem sobre vocês. A Luciene já se viu de cócoras lá. Oi, Yara. Boa noite. Tá me ouvindo? Eu não estava conseguindo, na hora que eu coloquei o fone. Eu imaginei, na hora que você estava fazendo a introdução, um cenário com o menininho correndo atrás do avô, o avô contar as histórias. Foi bem interessante. Era como se eu estivesse dentro da história, vendo esse cenário colorido, né? Quando o avô falava dos ancestrais, me remeteu a algumas coisas que eu estudo, né? Um espírito vem para te ensinar. Então, assim, foi bem interessante. Eu fiquei navegando nessa história, nesse falar, nesse ouvir. Que legal.
Estou imaginando o Daniel Munduruku, então, lá dentro de uma história. Obrigada, Cíntia. Quem mais? Tem alguém escrevendo? Nossa, eu escrevi no chat, mas eu acho que eu mandei errado. Selecionei até uma pessoa que eu não sei quem, gente. Manda no privado. Mas então, Yara, eu tenho uma grande dificuldade nessa questão de leitura para questão de ficar imaginando, sabe, essa questão da criatividade para a imaginação, porque não sei se é pelo meu histórico de muito leitura de artigo científico, essas coisas, então, assim, por mais que eu goste de ler, isso daí vai ser um desafio para mim. Eu acho que isso daí, com certeza, eu vou estar criando com as crianças, de imaginar, de trazer para a realidade, fazer algum comparativo, alguma coisa assim. Então, acho que, por mais que a gente tenha o hábito da leitura, eu acho que certos tipos de leitura exigem da gente uma parte específica, né? Sim. Legal, Jaqueline, obrigada. Espero que sim, espero que você também consiga se abrir para a imaginação aí com os meninos, que seja gostoso. Eu vou ler aqui o que foi aparecendo também. A Tamiris falou que me fez lembrar do aconchego familiar, troca de experiências e afeto. Sibila falou a compreensão que somos um grupo, que somos parte de algo, que precisamos considerar e sentir as emoções do grupo. Podemos até não querer fazer parte daquele grupo, até aprofundar nos conhecimentos da realidade dos ancestrais. Alguém que é o Windows 10 falou que lembrou então da minha família, dos primos em volta da fogueira para ouvir meus tios contar histórias. Lembrança boa. Foi a Mara. A Mara assinou, porque ela sabe que ela é o Windows 10. Aí a Dani falou também, minha imaginação é bem fértil, então eu imaginei a cada detalhe da história. O menino e com o avô índio de cócoras contando a história de vida e de tudo que ele passou. Me remeteu a mim e a minha avó contando histórias da vida dela. Legal. A Luciana também. Fui transportada ao meu presente interno, onde venho no processo de acolher e agradecer por minha própria história de vida. Não, quanta coisa, né? Olha o que um monte de imaginação fértil e de criatividade vai nos levando. O que mais? A outra, Daniela. Então, lembrou da minha avó e minha bisavó que já se foram, principalmente com um cenário bucólico, já que as duas moravam no sítio. Inclusive, é a melhor memória da minha infância. Boa. Como é a história do vô Apolinário, muitos avós e avós voltam, né, na nossa imaginação, na nossa memória, depois de ouvir esse prefácio, né, contado ao avô índio, poxa, nos leva a lembrar, né, também dos avós, avós, bisavó, olha lá, Daniela conheceu a bisavó. Será que ela conheceu? Estou aqui também hipotetizando. Ai, que gostoso. A Angélica. Lembrou, então, meu pai colocando os vinis na vitrola. Coleção dos disquinhos. Tomando banho de chuva com os coleguinhas. Posando nas casas das minhas tias, nas férias, correndo atrás de balão colorido. Nossa, quanta coisa, Angélica, que gostoso. Muita coisa. Voltou aí a memória. A Tatiana, é uma viagem muito gostosa, só o fato de fechar os olhos e ver a cena conforme você foi fazendo a leitura. É bom, né? É louco, a gente vai criando
o índio, o rio, a areia ali no fundo do rio, as pedrinhas. Muito gostoso. Obrigada, gente, por irem aí compartilhando. A Marisa, nossa, me remeteu à minha infância, ouvindo meu pai contar causos e histórias, e a gente tentando pegar vagalumes. Muito bom mesmo. Muito interessante, né? Eu ia falar muito maluco, mas é que é muito legal e interessante, como uma única história, né? Um trechinho de uma história, de uma introdução, provoca sentimentos, pensamentos mais diversos a cada ouvinte, né? Caçar vagalumes, picar de cócoras, vitrola, a bisavó, a avó, nossa. A Cleide lembrou do pai, reunindo todos os meus irmãos e ele. Meu pai ficava no meio contando histórias. Muito bom. Eu também me lembrei, a Alba contando, eu também me lembrei de quando eu era criança. Meus avós moravam no sítio e à noite, no fim da semana, nós nos reuníamos, os vizinhos também vinham para contar histórias e cantar. Meu avô toca violão. Ai, gente, eu que estou imaginando aqui, lendo vocês, contando, vocês nesse cenário bucólico que alguém contou aí. Um monte de vizinho, botar cadeira, fazer uma roda, fogueira, né? Surgiu fogueira também, não foi? Nossa, gente, chuva, que gostoso. Muito bom. Yara? Fala, Gilmar, o que você pensou aí? Ficou mudo de novo. Não estou te ouvindo. Quer dizer, não está mudo, não. Vocês estão ouvindo? Não, né? Não dá para ouvir nada. Tá. Gilmar, a gente não está ouvindo. Mas queria saber o que você ficou pensando aí na sua imaginação. O que será que aconteceu? Bom, enquanto o Gilmar vai tentando falar, falei que eu fui imaginando, né? Lendo os relatos de vocês, a própria troca, né? Vai levantando mais memórias e mais lembranças. Você saiu fora, não? Ah, pronto, estou ouvindo. Diga lá. Então, me fez lembrar muito da minha avó, né? Via ela contando a história para nós. Nossa, era tão gostoso, né? Do jeito que você contou a história, a gente eu via a minha avó na minha frente. Também. Ai, que gostoso. Eu lembrava dela contando história, ela agachava também, assim, no terreiro, a gente ficava lá em volta. Ela morava no sítio. Ai, como que era gostoso. É muito bom ouvir história, né, gente? Ixi, muito bom demais. Quantas avós de cócoras, hein? Estou impressionada. Minha avó é a mãe que a gente... A avó é mais que a mãe da gente. A avó era mais boazinha. É verdade, gente. Muito boa, né? Ai, que saudade da minha avó. Quem teve aí o prazer, a possibilidade de conviver com vó, com vô, é muito gostoso mesmo. A avó é muito carinhosa, meu Deus. Muito bom. Ai, que legal. O meu pai mesmo, por exemplo, era muito bravo, Ave Maria. A gente morria de medo dele. Aí corre para a avó. Ia para a avó, né? A avó que defendia a gente. É, muito legal. Na hora de apanhar, né? A avó que corria, que socorria. A Marisa falou aqui que vó é a mãe de açúcar. Verdade.
Uma boa frase. Parece que jogam açúcar, né, na avó. Ninguém tem nenhuma avó brava? Ou teve uma avó brava? Ai, as minhas foram todas bacanas. Era? De quem que era brava? A Heloísa. Fala, Heloísa, sua avó era brava. Era, mas ela sempre ficava contando as mesmas histórias de quando ela morava lá no sítio. Eu nunca me cansava de ouvir. Era como se fosse a primeira vez que ela estava contando tudo de novo. Era sempre muito bom. Você sabe de cor, então, as histórias. Eu sabia de cor de todas as histórias. Quando ela trabalhava lá no sítio, quando ela cuidava da minha mãe na fazenda, ela sempre contava, mas eu sempre amava ouvir, porque era muito engraçado. Sim, né? Mesmo sabendo cada detalhe, deixava ela contar de novo, com a mesma entonação, com o mesmo suspense, mesmo sabendo o que vai acontecer. A Sara teve uma avó italiana super brava. Eu imagino, tem umas avós bravas também. A da Solange também. Inclusive, ela está hoje com 93 anos, disposta e lúcida. E brava. Que demais. Ai, vó é bom. Muito bom. Vou ler aqui o relato da Vitória e aí vou encerrando porque eu me empolgo e começo a falar de vó, de lembrança e a gente vai até o final. Quero fazer as situações com vocês. O início da história me fez recordar sobre o quanto ela pode tocar o assunto, o nosso subconsciente. Essa parte da areia do mar pareceu uma metáfora. É por isso que Jesus falava em metáforas. Elas mexem profundamente com a gente. Que legal. Boa, Vitória. Acho que é isso. Deixar a gente ir vendo significados, ou às vezes sem significado nenhum também. É só uma lembrança boa. A Letícia perguntou aqui sobre o link que não recebeu. A gente pode falar no final, Letícia, sobre isso, não me faça esquecer, tá bom? Que a amiga não recebeu o e-mail para entrar. Só para não dizer que eu vi sua mensagem no meio de um monte de memórias aqui. Mas, gente, obrigada aí pelos compartilhamentos. Acho que é super gostoso ouvir vocês também. Esse trechinho é super querido aqui pela equipe, o Daniel Munduruku. É um livro incrível também, o Meu Vô Apolinário, quem tiver um dia a oportunidade de ler, ou quem já leu. E é isso, né? Ler e ouvir história, a gente vai se conectando com as nossas memórias, os nossos afetos, a gente vai se emocionando, vai trazendo à tona as lembranças, pessoas marcantes, lugares, né? Então, lembrar do sítio, exatamente como que era, às vezes até o cheiro da fogueira, da grama, do bolo. É muito maluco como as memórias mexem com a gente, assim, e são tão importantes. E é isso, vai provocando sentimentos diferentes, né? Às vezes é sentimento bom, às vezes é isso, é uma avó mais brava, que não foi ela que veio primeiro, ou de uma situação mais difícil, ou às vezes tem gente que fala, eu nunca ouvi história de ninguém, né? Nunca viveu uma situação de receber uma leitura de alguém que leu, não teve esse costume. Então, pode ser lembranças mais doídas também, mas que também são lembranças importantes, né? Que fazem quem a gente é hoje, né? Que nem o Daniel Munduruku foi falando, assim, quem a gente está sendo, né? Então, obrigada pelos compartilhamentos. E eu vou ler uma outra historinha, então, antes da gente fazer... Não vai dar tempo. Vamos fazer as situações e aí... Então, agora tenho mais situações para vocês. Já não mandei as do encontro passado. Tem agora as situações específicas sobre mediação de leitura. Então, o que pode acontecer ali no encontro com a criança ou com o adolescente que possa surgir questões. A gente vai adiantando algumas aqui e vocês vão se deparar com muitas outras surpresas que a gente não vai preparar aqui. Então, eu vou pedir para a Bateva aí projetar para eu ficar... A gente vai fazer do mesmo jeito que o outro encontro. Eu vou ler a situação, vocês respondem aqui, vão refletindo e respondendo pelo chat, e a gente vai construindo a resposta, né? Não a resposta, mas
o enfrentamento dessa situação. Combinado? Então é isso. Vamos ler a primeira. Mariana tem 12 anos e ainda não está completamente alfabetizada. Lê devagar e com dificuldade. No entanto, quer sempre fazer a leitura do livro para mim. E aí? O que vocês fariam nesses momentos que ela quer ler? Ela sempre quer ler, ela demora muito, está com muita dificuldade. Vocês fariam alguma coisa nessa situação também? Pode ser que não faria nada. Posso falar? Pode. Quando a criança, às vezes, ela tem dificuldade, eu não sei, tá? Eu nunca me deparei com essa situação. Mas, por exemplo, o que eu faria se eu pego uma criança assim? Eu iria ler junto com ela, mostrando o livro, mostrando a palavra por palavra que eu estivesse lendo, de forma muito lenta, bem... E depois, né, a gente lia uma frase. Aí eu ia pedir para ela ler e eu ia colocando o dedo para ela poder ver a palavrinha. E tentando, nesse recurso, ajudá-la. Por quê? Porque muitas vezes a gente pega leituras que tem muitas palavras repetidas. Então, automaticamente, ela já ia assimilando. Então, eu não sei, porque eu nunca me deparei com essa situação, mas quando você fez, o problema me veio isso. Legal. É para a gente se deparar mesmo com essa situação. Acho que poucos se depararam. Vou ler aqui algumas coisas que foram aparecendo também. Deixaria ela contar a história dela. Acredito que devemos estimular. A Jaqueline também deixaria para estimular, por mais que ela tenha dificuldade. Se ela quer ler, já é algo positivo, então melhorará ao treinar, né? Incentivar ela à leitura e a cada livro comemorar. Ouço a Mariana e a incentivo. Penso que a leitura iria estimular, mas iria compartilhar ela. Ia compartilhar. Ela lê uma página e eu outra. O Tauê também colocou. Eu lembrei. Já deixa você falar, tá, Heloísa? É a Heloísa que quer falar? Não, eu acho que é outra moça. Eu vou falar também, mas eu vou esperar a senhora dar um momento. Tá bom. A Vitória falou, deixar ela ler partes do livro, incentivando sempre sua leitura. A Joelma também. Deixaria a criança contar do jeito dela, ela estaria fazendo a leitura das figuras da ilustração. Em outro momento, pegar a mesma história e ler junto com a criança, fazendo com que ela participe da leitura, mesmo com dificuldade dela. Seria um estímulo para ela. Legal. Quem que ia falar que eu não vi o rosto? Pode falar. A Jaque. Fala, Jaque. Então, eu acabei fazendo uma linkagem com o que você tinha falado no começo, sobre o adolescente ou a criança ter uma dificuldade para ler, algo assim. Já tem um papel específico que é a escola para fazer isso, né? Essas correções e tudo mais. Então, assim, independente se ela quisesse ler, por mais que errasse, deixaria ela terminar contando do jeito dela, porque, assim, eu acho que o que vale é a experiência ali. Então, ela ficaria estimulada, até contaria para os amiguinhos, eu li uma história, então, assim, pode ser que só esse fato, essa abertura para ela ali, estimule ela a querer aprender realmente na escola. Então, assim, eu acho que não faz parte da gente a correção, mas estimular da forma que ela conseguir levar. Legal. Boa, Jaque. A Heloísa também quer complementar? Eu, nessa situação, iria deixar a criança continuar a ler. Porque eu acho que se a gente deixar ela viver o momento dela, a experiência dela lendo aquele livro, vai ajudar a estimular ela a querer também estar melhorando a leitura, descobrir novas palavras, a escolher também outro livro depois para ler junto comigo. Eu acho que o importante é deixar ela vivenciar aquele momento, caso ela queira que eu leia junto com ela,
ensine alguma palavra que ela tem dificuldade, eu vejo que eu deixo ela à vontade a experimentar outras coisas diferentes também naquele momento da leitura. Ótimo. Posso falar? Pode. É porque dependendo o acervo... gente, porque senão eu não vejo quem é. Ai, tá. Peraí. Luciene, eu não estou achando a câmera. Ai, meu Deus. Não tem perdi problema, só dizer o nome. Tá. Mas eu já vi porque nesse caso, poderia pegar um livro de mais imagens, né? Do que de palavras, que tem uns livros infantis. Claro que ela tem 12 anos, mas ela não está alfabetizada, né? Então, pegar um livro com mais imagens, e tem uns livros com imagens que a gente lê para criança que tem as letras grandes, né, bem pedagógicas, seria interessante trabalhar isso com ela. Mas se ela insistisse que fosse outro livro, aí poderia... porque geralmente, eu creio que quando a gente lê para criança tem imagem, né? Alguns têm imagens. Então, trabalharia mais com imagens, no contexto imagético, para ela criar, né? Porque como uma pessoa antes falou, que essa função de alfabetizar não é da gente, de repente a gente não saiba a que caminho tomar, né? Mas, assim, identificar letras, né? Identificar iniciais do nome, alguma coisa assim, pode ser que nós possamos ajudar, sim. Mas a alfabetização em si, para a gente, eu acho que fica um pouco difícil. Sim, não cabe a vocês, não. Fiquem tranquilos. Eu achei muito interessante ela ter colocado isso de escolher um livro que tenha bastante imagens, porque realmente ajuda bastante nessa fase que vocês colocaram, que ela se encontra. É muito importante. Eu vou tentar amarrar tudo isso que vocês foram falando para a gente fazer mais uma situação. Mas é isso, gente, vamos construindo, e o que vocês foram falando foi super importante, né? Acho que dá para pensar em alternativas e propostas, mas a Mariana está caminhando em entrar no mundo da literatura, do universo da leitura, então vamos incentivá-la, vamos ter paciência, flexibilidade, incentivando ela e valorizar tudo isso que ela está se arriscando às vezes, né? De ir, de errar, de demorar. Então, é muito legal poder incentivá-la. E ali, como vocês têm tempo, um espaço cuidadoso, tá junto e esperar ela ir lendo aos pouquinhos. Com o tempo, a gente espera que ela ganhe mais facilidade. Quanto mais ela lê, todo mundo sabe, né? Quanto mais a gente lê, mais fácil e vai ficando a leitura, ao ler em voz alta. Então, deixa eu falar, por gentileza, de novo. Pode falar. É muito lindo isso dela querer, porque geralmente a pessoa, quando não lê, ou a criança, sei lá, não quer, não tem essa iniciativa, e ela quer. O fato de querer já é um primeiro passo, né? Ela deve ter um déficit de aprendizagem, alguma coisa, mas, enfim, mediante o que ela tem, ela é resiliente em querer ler. Isso é lindo. Sim. Por isso que eu gosto das imagens, né? Muito legal. Sim, com certeza. Acho que trazer outros livros é importante, com imagens, deixar ela, enfim. Uma única observação que eu queria fazer é que isso a gente está imaginando vocês com a Mariana, né? Um encontro ali individual. Em uma situação de grupo, precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Então, se vocês se verem numa situação de grupo em que tem alguém lendo, que tem uma leitura pouco fluente, pode ou desinteressar os outros participantes que estão no grupo, a própria Mariana pode ficar exposta numa situação de constrangimento, né? Enfim, tudo pode acontecer, né? Então, no contexto do grupo, às vezes de pedir licença, de dizer então que você que está propondo essa leitura, essa mediação, e claro, tomando cuidado e combinados. Mas talvez para a Mariana ler em grupo ainda precisa esperar um pouquinho, né? Porque também uma leitura muito devagar com outras crianças de outras idades vai dispersar a atenção, assim. Então, para o contexto de grupo, a gente tomaria alguns outros cuidados.
tá bom? Mas no demais é isso que vocês foram falando mesmo, assim. Claro que dá para provocar de outros jeitos a Mariana, mas acho que ali no encontro individual, ela querendo ler, que maravilha, né? Vou passar para a próxima, tá? Para dar tempo da gente fazer. Bom, o Rodrigo, de 5 anos, não para quieto quando eu leio os livros. Ele fica mexendo nos brinquedos ou passeando pela sala. Parece que ele não gosta muito de histórias. E aí, gente, vocês estão lá com o Rodrigo, começaram os encontros. Ele não para quieto. Ele é super animado, assim. Senta, levanta, vai. E você já tentou ler várias histórias, pega os livros, escolhe outro livro. O que vocês fariam? A Cleide já falou aqui. Deixava ele ler do jeito... Ah, não, essa já era do outro. Ler andando. Conheço muito essa realidade em casa. Ah, já conheço também essa realidade. A Dani contou. Fazer algo interativo com brinquedos ou até um teatro com ele. O que mais? Então, Yara, mas será que realmente ele parece não gostar muito das histórias? Ou será que é o jeitinho dele ouvir? Né? Se você... Estou ali com essa criança, eu percebo que não, que ele gosta. Porque, por exemplo, eu paro a leitura, ele para saber o que aconteceu. Então, eu vou sentir, né? E, de repente, eu vejo que não, ele gosta sim, mas é o jeitinho dele, é criança, né? Não para. Normal, eu deixaria. Agora, se eu vejo que realmente não está gostando, tá uma coisa cansativa, aí tentaria ver uma outra coisa para a gente poder estar trabalhando, né? Porque como eu percebi, vai ter muitas atividades, como você falou, os combinados, né? E aí modificar. Não sei se o que eu estou expondo em relação a mim é o correto, mas é o que eu faria nessa situação. Legal. Boa, Cíntia. Acho que vai combinando o que a Sibila falou, né? De ler andando, de repente insistir um pouco mais na leitura, ver o que acontece. Apareceram outras criatividades aqui, olha, gente. A Cleide falou, de repente, se vestir da personagem. Gente, vocês estão muito animados mesmo. Quero ver vocês se vestirem da personagem para chamar a atenção dele. Vou ler só mais... Fala. Então, nessa situação, quando você leu pra gente, o que eu imaginei é fazer algo diferente. Tipo assim, na contação de histórias, a gente pode utilizar vários recursos, não é somente o livro ali em si, que pode ser utilizado. Dá para se fantasiar de algum personagem, utilizar fantoches. Tem até um bambolê, assim, que você pode fazer com os personagens que você vai utilizar. Aí você vai rodando na hora que vai contando a história. Tem vários recursos muito legais. E dá para utilizar, assim, para chamar a atenção da criança, para ela adentrar no mundo mais de fantasia, né? Para algo aguçar a imaginação dela. Às vezes isso pode fazer com que ela se interaja mais ali naquele mundo imaginário da história, quando a gente estiver lendo. Porque às vezes só o livro em si pode ser algo meio assim cansativo, dependendo da criança, né? Cada uma reage de uma forma, e ele pode ser assim, aquela criança que gosta mais de estar ali interagindo com a história, sabendo como que é o local da história, como que são os personagens, né? E aí a gente pode estar utilizando outros recursos para favorecer isso. Sim, apareceram outros recursos aqui também, Heloísa. Falaram de fantoche, de se vestir da personagem, então a ideia que foram trazendo isso, para trazer a atenção do Rodrigo, né? Ele que não para quieto. Aí a Solange deu uma situação que vai de encontro com o que a Cintia estava falando. Eu continuaria lendo. Tenho uma aqui em casa que é assim, não para, mas presta atenção, né? Boa, Solange. Acho que também pode acontecer isso. A Isabela, com crianças que não têm o costume de parar para ouvir e de ouvir histórias, é realmente difícil no começo, mas com o contato, eles vão se acostumando. Um jeito de chamar a atenção é começar com alguma música que chama para a história, às vezes dá certo. Outro recurso também, além dos fantoches, de se vestir do personagem, essa foi nova, essa foi boa. Quero ver vocês entrarem vestidas de... Que livro que eu li hoje? Daquele monstrinho do Pra Que Serve um Livro? Quero ver. Mas é isso, acho que vale sim pensar em recursos.
atividades mais lúdicas, que chamam mais a atenção dele, começar por outros lugares, sim. Histórias em forma de quebra-cabeça, brincar e ler. Então, acho legal pensar em outros recursos para ir tentando com o Rodrigo, né? Ver o que prende a atenção dele. Mas é isso também, eu acho que tem muitas crianças que são mais agitadas mesmo e gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não necessariamente o Rodrigo não está prestando atenção. E vocês podem testar isso, né? Às vezes sai andando, lendo atrás, né? Mas às vezes você está lendo uma história, parece que ele está em outro mundo lá com os brinquedos, desdobrando um negócio, montando um quebra-cabeça. E aí você para de contar a história, e aí, quando ele vê que está silêncio, ele volta e fala, ué, por que parou, né? Então, ele estava, de alguma forma, ouvindo a história. Então, vale fazer esse teste também, porque, às vezes, ele está prestando atenção do jeito dele, né? Ele não vai parar e ficar sentadinho no seu colo. As crianças são muito diferentes umas das outras, né? Tem umas que curtem ficar lá, gostam de uma coisa mais de carinho, assim. Tem outras que são mais agitadas e que vão ler de outras formas. É claro que os outros recursos também ajudam vocês a conhecer o Rodrigo e a trazer contato com vocês também. Mas nem sempre, isso pode ser o jeito do Rodrigo de estar prestando atenção também, né? Gilmar, quer falar? Eu acho que é isso mesmo, né? Que eles estão dizendo. A gente lê. Você está me ouvindo? Sim. A gente lê a história, se fazendo parecer com o personagem, né? Animando eles, acho que fica mais legal, né? Eu penso assim, né? Eles ficam mais animados, que você passa. Se passar por aquele, por exemplo, pelo lobo, né? Não é? Acho que quem se sentir à vontade para arriscar, fazer um personagem, se vestir, podem se arriscar. Acho que é super bem-vindo. Não é uma coisa que, por exemplo, eu sou super tímida. Eu nunca conseguiria, no meio do encontro, imitar lá, mas eu iria mais pelo tom da conversa, mas acho que vocês podem ir tentando, claro, as outras, né? Eu acho que funciona, viu? Pode tentar. Quero ver vários lobos pelo seu serviço, chapeuzinho vermelho. Eu gosto de ler essas historinhas assim e fazer parecer que eu sou um dos personagens lá. Você é mais do time dos atores, né, Gilmar? Eu sou mais do time que tem vergonha. Mas é isso. Tem outros recursos, mas acho que é ir conhecendo o Rodrigo e que talvez ele possa se interessar desse jeito mais agitado, né? E no último jeito também vale perguntar, né, gente? Às vezes fala assim, Rodrigo, você gosta de ouvir história? Posso continuar lendo? Posso escolher outra história? Né? Às vezes ele fala sim, ou às vezes não. Ele te dá essa dica, não, tô achando chato. E aí você tenta outra coisa naquele dia, né? Então, perguntar para ele também é sempre uma boa saída, né? A gente tem que ter isso em mente, de conversar e perguntar tudo para eles também. Eles também nos fazem tantas perguntas. Eu vou fazer uma última... Fala, Gilmar. Tem que ter umas cartas na manga também, né? De repente, a história ele não está querendo ouvir a história, leva um brinquedinho, assim, um joguinho de carta de tirar, sabe aqueles bichinhos que tem o... fazer par. O mico, não é mico? Ah, mas essa história não tá querendo. Vamos brincar? Depois a gente volta na história de novo, né? Sim. Eu acho que dá certo, funciona. Com certeza, carta na manga com certeza é uma boa. Gente, lembrar do mico agora foi ótimo. Faz tempo que eu não ouço falar desse jogo. Gente, é muito bom aqui. A Jaqueline também. Estou nostálgica. Gente, mico é maravilhoso. Eu brinco muito isso aí com meu sobrinho, o Mico. Ixi. Nossa, a Bia jogou ontem. Como assim, gente? Onde compra mico? Gente, adorei.
Minha cunhada comprou, eu vou ficar sabendo, depois te falo. Tá bom. Acho que na internet eu acho, né, Gilmar? Acho assim. Eu vou ver onde Ele ela tem. gosta de mico. Ai, gente, tô adorando. Nossa, ele adora brincar, o meu sobrinho. Pô, mico Mas não gosta de perder, viu? Ele não gosta de perder. Não. Então, Gosta de mico ficar... pode ser Uno, também Uno é legal. Bom, Tem enfim, a gente vai lembrar dos jogos de carta, a gente vai ficar até amanhã. Quero fazer mais uma última situação e para a gente conseguir fazer a última mediação e encerrar o encontro, tá bom? Vamos lá. Luísa, 2 anos, adora os livros, mas não deixo que os pegue na mão, pois eu tenho medo que rasgue ou rabisque. E aí, gente, frente a essa situação? A Luísa ou alguma criança mais nova? Então, é uma situação delicada, só que se você diz para Luísa assim, Luísa, não pode pegar os livros, porque pode rasgar, ou você já está contando para ela e alimentando ela de que ela não pode pegar. Então, ela vai pegar os livros, ela vem com aquele negocinho, não posso pegar. E aí, mesmo que ela goste, pode até causar um bloqueio. Então, eu tentaria levar ela no lugar que tem os livros que não rasgam, sabe aqueles de plástico? Ou que ela pode rabiscar de vontade, né? À vontade. Não sei. Vai depender do momento, dali como a gente vai estar, entendeu? Mas você dizer para a criança não pode é bem delicado. Bem delicado mesmo, Cíntia. O que mais? Importante a criança sentir o livro com todos os sentidos, mas precisamos estar perto para evitar o dano, Sibila falou. Exato. Isso é fácil, hein? Boa. Tauan, você levantou a mão? Você que paga mico? Você quer falar? Então, levantei. É que eu ia escrever. Nesse caso da Luísa, eu penso assim que existem várias formas de se fazer. É aquela questão de colocar... Ixi, Tauan, eu parei de te escutar. Porque me ligaram aqui. Tá. Colocar ela para associar a figura que ela está vendo, talvez um animal ou uma árvore, um pássaro, alguma coisa que ela está vendo ali, associar ela, porque ela adora livros, então ela gosta de ler, ela gosta de escutar histórias, ela gosta de observar. Muitas crianças, às vezes, sentam até no colo da gente enquanto você está lendo, né, para ver a figura, aí você fala assim, nossa, que animal é esse? A criança fala. Isso é um aprendizado também. E assim, eu já fui contador de histórias, né? Então, assim, normalmente a gente coloca a criança para virar a página do livro, sabe? Ah, acabou, vamos virar? E a criança pega e vira a página. Eu penso que não deixar, que barrar pode despertar o desinteresse da criança pelos livros. Pode fazer ela pensar que livro é uma coisa chata, que é uma coisa que tem uma barreira que ela não possa romper, entendeu? Sim, sim, com certeza. Mas sempre pago o mico, toda vez, é eu que perco. Ai, verdade, tem essa parte do jogo do mico. Quem mais? Aí, a Luciene me escreveu no privado aqui. A Luísa está em fase de desenvolvimento, aprendizagem didática e aprendizagem caminham junto. Didática e aprendizagem caminham junto. É isso, né? É isso aí, foi fácil essa, hein? É claro que a Isabela, vou falar aqui que a Isabela escreveu, pegando os livros que ela vai aprender a ter cuidado, a mudar as páginas, a se aproximar do objeto do livro. Então, é importante que ela tenha contato. Nós vamos fazendo a nossa parte, ficando perto para evitar grandes estragos. E a Dani também falou, estar perto e introduzir a criança a ajudar em algo. Sim. É isso aí, gente. Então, claro que a gente fica, né? A gente não quer que os livros se estraguem, se amassem. Tem uma variedade de livros também, né? A Cíntia me fez lembrar aqui que tem sim livros de banho, livros de pano, normalmente para essa primeira infância.
Mas é isso, tocar nos livros, experimentar com todos os sentidos, né? Cheirar os livros, batucar, brincar. Isso é um jeito de se aproximar. A Luísa não vai aprender como cuidar de um livro se ela não puder manusear ele, entender o que é aquele objeto, para que serve. Os bebês e as crianças pequenas vão muito vendo por observação, elas aprendem que tem que virar a página, né? A gente não sabe como que lê o livro, de que lado, né? Então, aos pouquinhos, ela precisa ir entrando em contato com os livros. Nossa, pareceu que eu tinha saído do encontro aqui. Os bebês e as crianças pequenas vão aprendendo de forma gradual a cuidar e manusear os livros. E é com a nossa ajuda que eles vão aprendendo, né? O nosso modelo, com a nossa valorização. E assim, gente, pode acontecer do livro rasgar, de amassar. E aí a gente pode ajudar a consertar aquele livro, se der, né? Às vezes é um rasgo que impossibilita a leitura, então aí é ruim, a gente descarta o livro, mas às vezes dá para colar junto, mostrar como desamassa, né? Isso tudo vai mostrando que é um objeto que precisa de cuidado, que ele não aguenta muita força, que ele estraga, né? Então a gente vai com os bebês deixando eles manusearem, estando por perto, não é evitar que a Luísa não entre em contato com os livros, né? Com medo dela deixar os lápis e as canetinhas mais longe, numa prateleira um pouquinho mais, né? Mas às vezes acontece e a gente vai mostrar como que faz para cuidar do livro, porque se rabiscar, alguém não consegue ver a imagem. Enfim, é conversando e ajudando a Luísa a entrar nesse mundo dos livros. Então, bem o que vocês foram falando. Alguém falou aí de deixar papel e lápis, né, perto, às vezes durante uma leitura, porque aí ela pode ter vontade de desenhar, né, enquanto está lendo, por isso a vontade de desenhar no livro. Então, às vezes, tendo um papel por perto, aí ela desenha no papel ao invés de desenhar no livro, né, numa folha sulfite. Quem foi que falou do papel? A Mara, né, a Windows 10. Muito bem. Será que dá tempo da gente fazer uma última? Não, não vai dar tempo, senão eu vou passar do horário. Muito bom. Temos mais 7 situações que eu vou enviar por e-mail para vocês, junto com as situações do encontro anterior, tá bom? Aí vocês vão dando uma olhadinha. De um lado tem a situação e de outro tem algumas construções que a gente foi fazendo aqui em equipe, que vão nos conduzindo a uma resposta, né? E a formas de lidar com essa situação, né? É claro que não tem um único jeito certo, precisamos das cartas na manga, mas ali tem algumas dos caminhos que a gente acha que vale vocês irem refletindo ao se deparar com essas situações. Certo? Bom, eu vou fazer uma mediação para a gente encerrar antes da lista de presença. E eu escolhi um livro que eu tenho aqui, então eu vou ler ele mesmo, não vai ser por PowerPoint, tudo bem? Se vocês souberem aí, mesmo no celular, mas principalmente no computador, colocar para minha imagem ficar maior, que aí dá para ver mais as imagens do livro. Então, vamos lá. Ó, a dica da Bativa. Clicar em exibição do orador. Viu? Clique em exibição do orador, na parte superior da plataforma. Clicaram? Posso começar? Bom, depois tudo bem, gente. Eu vou lendo isso aqui. Então, eu vou ler o livro dos sentimentos. Às vezes, eu fico meio bobo. Às vezes, eu fico com medo. Às vezes, dá vontade de plantar bananeira. Às vezes, dá vontade de ler um livro debaixo das cobertas.
Às vezes eu me sinto sozinho. Às vezes dá vontade de comemorar meu aniversário, apesar de não ser hoje. Às vezes eu me sinto corajoso. Às vezes dá vontade de ficar na janela o dia todo. E às vezes dá vontade de dançar. Às vezes dá vontade de ficar de mãos dadas com um amigo. E às vezes dá vontade de brincar na lama. Às vezes eu acho que estou com dor de barriga. E às vezes eu fico de mau humor. Às vezes dá vontade de ficar na banheira o dia todo. Outras vezes dá vontade de ir acampar com o meu cachorro. Às vezes dá vontade de chorar. Em outras, dá vontade de inventar alguma coisa diferente. Às vezes dá vontade de gritar bem alto. Outras, de comer pizza no café da manhã. Às vezes dá vontade de ficar todo arrumado. Ou de beijar um leão marinho. Você pode sentir vontade de fazer muitas coisas, mas não guarde esse sentimento só para você. Compartilhe suas emoções com quem você ama. Com amor, Todd. O livro dos sentimentos, do Todd Parr, da editora Panda Books. Então, li aí o livro dos sentimentos para encerrar nosso encontro de hoje. Vou pedir para vocês assinarem a lista de novo, então entrarem no chat, escreverem o nome completo e o e-mail, tá? Eu vou colocando o ok aqui na minha listinha do Excel. É super importante para eu ter a noção de quem realmente conseguiu participar de todos os encontros. Quem teve algum problema aí em receber o link, a amiga não recebeu, enfim, a gente vai conversando particularmente por e-mail, tá bom? E vendo o que dá para fazer e o que não dá, tá? Então, amanhã eu envio o e-mail para vocês, no mesmo modelo que eu enviei o outro. A gente se vê na quarta, para o último dia, a gente vai falar de álbuns. E amanhã, então, eu envio o e-mail para vocês com o link do outro encontro e com algumas orientações, com as fichas de situações. E a gente nem acabou nem falando do filme, né? Se alguém assistiu o filme O Contador de Histórias, ainda dá tempo de assistir, acho que vale super a pena, tá? Um vídeo bem antigo, mas que mostra muito a realidade do acolhimento e da versão dos orfanatos, da FEBEM, assim, então acho que vale muito. Ai, me perdi já onde eu estava falando. Bom, eu vou mandar o e-mail. Se você não recebeu o e-mail até amanhã, me cobra na quarta, cedinho, tá? Que aí eu envio o link para vocês. Então, até amanhã, o fim do dia, eu devo estar mandando esse e-mail com todas as orientações para o nosso último encontro. Combinado? Oi. Diga, Gilmar. Vou só terminar de falar aqui o tchau e já te ajudo. Vou continuar cobrando quem ainda não mandou as declarações, tá? Então, manda o e-mail, o modelo de novo. Quem não recebeu o e-mail, o modelo de declaração, me avisa que eu também posso enviar. Eu vou cobrando vocês aqui, tá, gente? Que a gente precisa dessas declarações.